Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim. Beleza. Sim. Sim. Já chegaram 15. Pronto. Cadê o Luiz? Lu. Eu falo que ser homem num curso de pedagogia é horrível. Porque a gente lembra dos meninos. Os meninos conseguem matar uma aula. Bom, pessoal, vamos lá, então. Eu tinha pedido, inclusive, né, na última aula, que vocês realizassem a leitura do capítulo 2, não foi? Sim. Ah, antes de ir para o capítulo 2, alguém tem mais alguma consideração a fazer? Alguém quer... Ah lá, o Luiz chegou. Alguém quer falar mais alguma coisa? Ou pode ir para o capítulo 2? Tem, pessoal? Vocês estão me ouvindo mesmo? Sim. 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 Ah, o Luiz chegou. Eu falei, Luiz, que é ruim ser menino num grupo de pedagogia, porque vocês nunca podem matar uma aula. A gente sabe quando vocês estão ou não. Mas é bom, eu aprendo muito. Mas são as desvantagens de ser homem num curso de pedagogia. Sim. Primeiro Gente, alguém quer fazer mais algum comentário? Ou eu posso ir para o capítulo 2? E só lembrando que eu já mandei o link da dissertação da Marielle Franco para a Raeli, tá bom? Já recebemos. Alguém quer fazer mais algum comentário, alguma pergunta? Não. Bom, então vamos lá. Pessoal, o capítulo 2, né, ele tem como título Política e Cidadania. Né? Antes de falar dele, eu só queria dizer que eu adoro esse livro que a gente vai trabalhar, principalmente porque o autor é uma pessoa extremamente importante na minha vida, né? O Silvio Galo, que é o autor do livro, ele é um dos maiores nomes da filosofia da educação no Brasil, eu vou dizer, inclusive, no mundo. Né? O Silvio ele tem 2 prêmios Jabutis, né? Inclusive um deles, se eu não me engano, é com esse livro. O Silvio, se eu não me engano, tá? Mas, enfim, o Silvio Galo ele foi a pessoa que literalmente pegou na minha mão e me levou para estudar filosofia. Eu posso dizer que eu estudei um pouco de filosofia na minha vida com ele. O Silvio ele tem uma participação muito importante na minha vida acadêmica,
né? Ele participou da minha banca no mestrado, quando eu fui entrar no mestrado, na minha entrevista. Depois ele foi meu professor no mestrado. Ele me co-orientou em um capítulo da minha dissertação. Ele foi minha banca de qualificação, banca de defesa do mestrado. Depois ele participa da minha entrevista para o doutorado. Ele é banca de qualificação do doutorado, banca de defesa do doutorado. Então, assim, eu tenho uma trajetória muito bacana junto com o autor do livro que vocês estão lendo, tá? E ele é um nome como uma referência para vocês em filosofia da educação. Quem se interessar por ler o Silvio, eu acho que é uma leitura que vale a pena, sempre, tá bom? E quem puder vê-lo também falando, quando tiverem oportunidade, vão, tá? Bom, pessoal, ele traz uma introdução, né, discutindo com a gente essa questão o conceito de participação, né? E quando ele está trazendo participação, ele está falando de participação social, né? E ele já começa desmistificando um pouco essa noção de participação social com essa noção de solidariedade que a gente tem, né? A gente não... Eu não sei se eu posso afirmar isso, mas a gente não participa socialmente quando a gente ajuda o necessitado. Tá? Essa um pouco é a problemática da questão aí, né? Porque para que eu ajude aquele que está num lugar de exclusão, o excluído sempre vai ter que existir. E a nossa luta social, ela tem que ser para que todos participem socialmente. E participar socialmente tem muito mais a ver com como eu participo das decisões, das tomadas de decisão sociais. E não com uma ajuda assistencialista. Porque eu não estou dizendo que eu não posso fazer o bem. Não sei se vocês estão me entendendo. Tá? Eu não estou dizendo aqui que eu não posso ajudar porque eu quero. O que eu estou dizendo é que práticas assistencialistas, principalmente quando elas vêm do poder público, elas reforçam que algumas condições sociais permaneçam como elas são. Ou seja, eu vou sempre precisar do excluído para eu exercitar a minha solidariedade. Enquanto que a nossa luta ela tinha que ser outra. A nossa luta ela tinha que ser para que nós possamos minimizar os processos de exclusão social, né? E, assim, tentar construir uma sociedade mais justa em que todo mundo participe dela. Vocês me acompanham aqui? Sim. 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 Vocês entenderam? Vocês querem perguntar? Gente, pode me interromper à vontade. Tá? Bom, eu estou entendendo o que vocês estão entendendo, então. E ele vai começar a falar, logo na sequência, eu estou na página do meu livro aqui, página 27, e ele vai começar a falar, então, sobre as relações humanas e o poder. Né? Como é que vocês definem poder? O que é o poder? Tomada de decisão? Eu não ouvi. Tomada de decisão? Tomada de decisão? É um pouco mais que isso. Tem uma frase de uma série que fala sobre poder e dinheiro. Eu acho que se aplica nesse contexto. Deixa eu achar aqui. Aqui, achei.
Quer dizer, tá carregando. Tomada de decisão envolvida em rede de interesse. Exatamente. Né? Mas É. tem uma frase, uma série americana que se chama House of Cards. E tem uma frase muito marcante que fala justamente sobre isso, né? Deixa eu ver se... dinheiro é a mansão no bairro errado que começa a desmoronar após 10 anos. O poder é o velho edifício de pedra que se mantém por séculos. E quem constrói o edifício? Quem tem dinheiro. Ou influência, né? O poder. Não, mas o que é o poder? Vamos lá. Não deixa de ser influência também, né? De acordo com o texto. Não deixa de ser... O poder de influenciar alguém sobre a decisão final da pessoa. Tô começando a gostar disso. De ser capaz de fazer alguma coisa? Oi? De ser capaz de fazer alguma coisa? Como assim? Fale mais, Bárbara. Você tem o poder de fazer alguma coisa. Você tem como agir, você tem como... eu não vou saber explicar direito. Exercer autoridade. Opa! Seria, no caso, Isso. o poder age pelo convencimento da manipulação das atitudes ou do pensamento das pessoas alheias? Gente, então vamos lá. Vocês estão percebendo que, assim, o dinheiro na nossa sociedade... Porque, assim, vamos lembrar que só tem dinheiro de uns 700, 800 anos para cá. Antes não tinha. E o poder já existia. Certo? Certo. Então, no nosso mundo de hoje, o dinheiro, ele é sim um instrumento de exercício do poder, mas ele não é o poder. Ele ajuda a exercer o poder, mas ele não é o poder, certo? O poder, pessoal, de uma maneira muito simples, tá? Nada mais é do que eu transformar a minha vontade na sua. Uma forma diferente. Tá? É quando a minha vontade se sobrepõe à tua. E quem exerce o poder é a figura do tirano. E aí vocês já ouviram falar em tirania. Sim. Né? Quem é o tirano? É porque, por exemplo, quando a gente vai para essas histórias, né, da Roma antiga, da Grécia antiga, né, o poder ele está muito mais associado com o exercício do poder, na verdade, né, com a vida e a morte. Aquele que não concordava era morto. Né? Eu estava vendo uma série esses dias sobre o Calígula. Né? E por que todo mundo tinha medo do Calígula? E por que o Calígula era o imperador romano mais poderoso? Né? Porque era simples. Se você não concordasse com ele, ele matava. Então não tinha dinheiro. Né? Não era só o dinheiro. Era uma questão mesmo de vida ou morte. Então, o tirano é aquele que vai fazer se sobrepor as suas vontades à vontade do outro. Tá? E o poder, então, ele está em todas as relações sociais. É interessante a gente perceber que muitas vezes, a gente fala assim, o poder é o político. Né? Quem tem o poder? O político. Porque é ele que manda na nação, no estado, no município. Né? Pessoal, as relações de poder, elas são humanas. Elas são humanas. Hoje a gente está vivendo virtualmente, né? Mas dentro da sala de aula,
A gente tem aquele que se sobrepõe sobre o outro, aquele que faz valer a sua vontade sobre a maioria. Aí o professor pergunta uma coisa, acaba que meia dúzia fala, a outra, o resto da sala não fala nada, fica tudo com raiva depois. Tudo isso acontece no convívio humano. Está em todos os lugares, né? Está em todos os lugares, isso. Então, a primeira coisa que é bacana a gente perceber é que quando a gente fala de poder, esse poder ele não é um poder central. O poder, a gente tem que começar a trabalhar com essa noção de que o poder ele é descentralizado. Ou seja, o poder ele está nas relações humanas. Tá bom? O poder, o exercício do poder, ele nada mais é do que um jogo. Agora, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Quando a gente fala, então, de poder, a gente está dizendo, então, olha só que interessante, né? A gente está dizendo, primeiro, que nós devemos participar socialmente da vida social de maneira digna. E a gente tem que levar em consideração que quando eu participo socialmente, existem as relações de poder. Tá claro que a relação de poder está em toda a relação humana? Sim. Sim? Beleza. E como é que a gente vai fazer, então, para se organizar socialmente? Né? Como é que eu me organizo socialmente, então? A nossa sociedade, ela caminhou por algo que se chama política. Tá? E o que é a política? O que é política? Tem alguém falando, eu não estou entendendo, está cortando. Mas a gente não deve se chatear por isso, porque o Senhor... Eu não entendi, cortou. O que falava? Repete. Sumiu. Alguém ouviu? Não. Mas vamos lá. O que é política, então? Vendo aqui, de acordo com esse material que o professor passou, aqui diz que a política é o ato de conduzir um público maior para determinado interesse do indivíduo. Vamos chegar lá já. Que a gente já está chegando Política perto seria... da noção de governo. Política seria tomada de decisão que visam objetivar interesses que irão refletir na coletividade? E explica isso agora. Seria tipo, vamos dizer, né? No caso, um soberano que olha e fala que tal coisa seria melhor para ser feito por bem comum de todos. Então, tira o soberano. O que é a política? A política, ela é a noção da tomada de decisão. E a tomada de decisão, ela é sempre coletiva. Essa é a noção de política que a gente tem que entender. Né? O que é que eu entendo por política? Política é ir lá eleger o candidato? Também. Porque, na verdade, é uma tomada de decisão. A gente está escolhendo um candidato. Agora, é só isso? Não. Ó, o cachorrinho concordou. Quando, por exemplo, na sala de aula, é que vocês não estão na sala, essa sala praticamente não teve aula. Mas, por exemplo, quando na sala vocês
sei lá, precisam tomar uma decisão do tipo, sei lá, o professor pediu um trabalho para amanhã e a gente tem pouco prazo para fazer, por exemplo. E aí vocês têm que conversar isso no grupo. Isso já é um ato político. Tá? Quando eu tô morando aqui na minha casa e eu olho para o bairro e aí, sei lá, tem um terreno baldio que todo mundo joga o lixo lá e a gente decide, um grupo de moradores, se organizar para que a população desse bairro não jogue o lixo mais ali, essa tomada de decisão... A garganta está seca já. Essa tomada de decisão desses moradores para fazer uma campanha de conscientização para que ninguém jogue, já é um ato político. Tá bom? Agora, quando alguém faz uso do seu discurso para conseguir exercer um cargo político, tá? É aí que a gente vai se aproximar da noção de governo. O governo é a figura dessa pessoa que deveria governar para o bem comum. Tá? O que eu estou tentando mostrar para vocês é o seguinte, que primeiro, todos nós fazemos política. Política não é uma exclusividade do candidato eleito. E o cachorrinho concordou. O fazer política tem a ver com as tomadas de decisão em sociedade, certo? Agora, existe essa figura que a gente elege. Essa figura que a gente elege, que vai governar para o bem de um grupo, essa é a noção de governo. E aí é de um governo político. Né? Então, o prefeito, o vereador, o governador, o deputado, o presidente, né? A gente está falando do governo. Percebam que governo é política. Agora, nós também somos pessoas políticas na nossa vida, certo? Deu para entender? Deu. Deu. E aí a gente vai para a noção, então, de democracia. Tá? A democracia, pessoal, o que é democracia para vocês? Não precisa ficar lendo o texto, não. Quero saber o que vocês aprenderam. Eu já li o texto. O que é democracia? É um coletivo onde todos opinam sobre uma determinada decisão ou opinião? Boa! Que mais? Então, ó, vamos lembrar uma coisa. Quando a gente fala em democracia, a gente está trazendo um conceito que é lá da Grécia. Tá? Os gregos organizavam as assembleias, não eram todos os cidadãos gregos que tinham direito à fala e ao voto, tinham alguns critérios que eles tinham lá, né, para poder participar das assembleias. Na organização grega, na organização democrática grega, a gente não tinha a figura de um governante. Todo mundo decidia junto na assembleia. E esse todo mundo eram os cidadãos gregos que tinham direitos políticos. O direito político era justamente eu poder me manifestar na assembleia, tá? As mulheres não podiam, tá, gente? Percebam que o machismo está desde lá de trás. Bom, a democracia atual, ela faz uma outra coisa. Ela se inspira na democracia grega, mas a gente tem, na verdade, né, o regime democrático hoje, ele funciona da seguinte maneira, né? Nós vivemos uma democracia porque todos nós elegemos o nosso representante
governamental. Então, a eleição da pessoa que vai governar o meu país, o meu estado ou o meu município, ele é feito através de uma eleição. E essa eleição ela acontece de maneira democrática. Por quê? Porque ela é escolhida por todos. E essa figura eleita é a figura que deveria governar para o bem comum. Vocês percebem que é diferente da Grécia. Mas é inspirado no modelo grego. Tudo bem até aqui? Sim. Gente, vocês estão tão quietos que eu não sei se vocês estão entendendo, se vocês não estão, se vocês estão pensando, se vocês não estão. Tá dando? Sim. Tá. Sim, é que eu tô anotando. Então, beleza. É que eu acho que vocês devem estar anotando, é isso? Eu tô. Tá. Né, que é só um parênteses. Esse negócio de aula virtual é meio engraçado. Porque, assim, eu tô nesse momento falando sozinho na cozinha da minha casa, né? Então, É bem por aí. e aí vocês não interagem, vocês estão quietinhos, acho que anotando, e aí eu fico achando que eu já estou mais louco do que eu já sou. Bom, então beleza. E aí é interessante a gente perceber que dentro dessa organização toda, a gente vai ter a noção do marginal político. Quem é o marginal? O que é marginal para vocês? Bandido. Ah, que mais? Aquela pessoa que comete um crime, um delito. Que mais? Não, nesse pessoa- caso aí não é, né? Que não quer responsabilidade nenhuma. Que não respeita leis. Então começando a gostar. Ele quer ficar separado, quer ficar, não quer O que é participar. o marginal? Opa, peraí, Lucy, você falou ficar separado? Não quero participar. Eu vou ficar, é tipo eu, sabe? Quero participar de tudo, mas prefiro ficar quietinho. Eu sou marginal. Eu acho que o marginal seria aquela pessoa excluída, Sociedade. né, socialmente. Gente, então vamos lá, ó. A palavra marginal, ela vem de margem. É a pessoa que está à margem de. Viu? Tá? O que é, então vamos trabalhar essa noção de marginal, porque senão a gente acha que é o bandido. É também o bandido, porque o bandido ele está à margem da sociedade. Mas é legal a gente entender essa noção de marginal, porque quem está à margem é aquele que não concorda com o que está posto e o que está instituído. Então, ó, vamos lembrar. Eu estou há meia hora falando para vocês que a gente tem que participar coletivamente, só que quando a gente participa coletivamente, esse coletivo ele é permeado pelas relações de poder, porque todas as relações humanas são permeadas pelas relações de poder, que todos os nossos atos de participação são atos políticos, que na política, no mundo que a gente vive, a gente é regido por algo que é o governo, e esse governo ele é eleito de maneira democrática, certo? Certo. Mas eu posso concordar com nada disso. E mesmo assim, eu vivo nesse mundo. E o simples fato de viver nessa sociedade e não concordar com ela é o que me faz ser marginal. Marginal. Tá? Então, por exemplo, eu posso dizer com todas as letras e mesmo gravando que quando se fala do governo Bolsonaro, o Ronaldo é completamente marginal a ele. Tá? Entendi. A arte, pessoal, ela é muito marginal. Se a gente perceber, os grandes artistas, todos eles não se enquadravam na sociedade da sua época. E expressavam isso através do seu trabalho, através da arte. 10 minutos, gente, não acredito.
Tá ficando bom. 9. É. Então, ó, por exemplo, se vocês pegam o Van Gogh foi um cara que não conseguia emprego. Ele era um homem que era sustentado pelo irmão. Algumas pessoas diziam que ele tinha problema mental. Olha lá, o problema mental não pode trabalhar, tá vendo? Ó a noção de marginalidade, né? Ele não casou, ele não conseguia namorar. Ele era uma pessoa que vivia completamente à margem da sociedade da sua época. O que ele faz? Ele vai retratar como ele sentia essa sociedade através da pintura. Então, o rap nosso hoje, o rap ele é a expressão de uma população marginal. O samba, quando surgiu, o samba é a música do morro. Né? São todas expressões marginais. Ou vocês acham que o samba, quando surgiu, ele era odiado tanto quanto o funk é hoje? Tá? Na época, o samba vinha do morro, hoje o funk vem da favela. São expressões marginais. Tá? Eu só vou dizer que eu não gosto dos palavrões também, tá bom? Mas tudo bem, fecha parênteses. Mas eu reconheço a importância do funk enquanto manifestação cultural marginal. Beleza? Então, ser um marginal político é se colocar contra as organizações políticas que existem. E aí, quando a gente volta para a ditadura militar, por exemplo, vamos lembrar que as pessoas que foram torturadas, as pessoas que foram mortas, eram todas pessoas marginalizadas politicamente, porque elas não concordavam com aquele regime militar e, por sua vez, se expressavam e pagavam com as consequências disso, tá? Bom, eu queria terminar, mas não vai dar tempo. Não, vai dar sim. Tá, vamos rapidinho, tem que fazer chamada. Vamos lá rapidinho. Para terminar, porque daí eu termino na ação cidadã. Ó. Aí na próxima aula a gente retoma isso, tá? Não, vamos retomar na próxima aula direitinho, vai? Não gosto de fazer nada correndo, não. Beleza? Tá bom, beleza. Daí a gente retoma essa noção de marginalidade e vai para a ação cidadã. O que eu estou dizendo, vou tentar dizer para vocês que a noção de marginal é o que faz a sociedade caminhar. Toda a mudança social, ela vem do lado marginal, ela não vem do lado do poder instituído. É legal ser marginal político. É isso que eu estou dizendo para vocês. Tá? Mas a gente retoma isso na próxima aula. Pessoal, semana que vem, então, eu vou terminar o capítulo 2 e nós vamos para o capítulo 3, tá bom? Beleza. Tá bom. Deixa eu ver se dá para ir o 5 também. Dá, 3 e 5. Pulo 4. Tá. Tá. Capítulo 3 e 5. Eu vou terminar o 2, a gente faz o 3 e o 5, beleza? Beleza. Beleza. Então tá. Pessoal, eu vou fazer chamada. Vocês me respondam presente daí, tá bom? Tá bom. Hoje é dia 2. 2. Vamos lá. Ana Beatriz. Faltou? Ana Carolina. Faltou? Andressa. Presente. Presente. Ariane.
Ariane, faltou. Bárbara. Não, a Ariane tá aí. Ariane Presente. Presente, beleza. Bárbara. Presente. Beatriz. Presente. Caroline. Presente. Claudete. Presente. Dayana. Dayana, faltou? Sim. Diana. A Diana faltou, é aquele caso. Tá. Gabriele. Presente. Gabriele presente. Giovana. Presente. Presente. Eli. Presente. Jéssica. Presente. Luci. Presente. Luiz. Aqui. Tá vendo? O Luiz foi marginal nesse momento, porque ele foi o único que falou aqui e não presente, ó. Muito bom. Maria Está mais da sociedade. Maria Eduarda? Ela também é o caso que desistiu. Ah, tá. Eu achei que eu escutei um presente, mas não foi não, né? Tá. Maria Carolina? Presente. Maria Lúcia? Maria Lúcia? Maria. Presente. Maria tá aí. Presente. Marie? Presente. Falei certo, Marie? Sim. Marta? Não. Marta faltou? Marta também parou. Natália? Natália? Faltou? Pamela? Aqui, professor. Raeli? Eu aqui. Sueli? Sueli? Faltou? Não. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Sim. Tá. Sim, Tiffany? acho que todos os professores deveriam ter feito isso. Tiffany? Ela também vai desistir. Então faltou. Vitória? Vitória é minha filha que já parou, lembra? Faltou. Então, beleza. Gente, Professor, eu. quem é você? A cara. Karen Milena. Deixa eu marcar aqui no meu caderno. Karen? Isso. Com C. Só tem você de Karen? Sim. Karen... O quê? Karen? Milena. Milena. Karen Milena presente. Mais alguém, pessoal? Que eu não chamei? Não? Então tá, gente. Eu gostei. Foi legal para vocês? Foi. Foi. Que bom, que bom. Eu prefiro presencialmente, mas enfim, são as condições que a gente tem nesse momento de pandemia aí, né? Gente, então assim, tenham um bom final de semana. Amanhã vocês têm aula ainda, né? Bom final de semana para vocês. Eu já vou disponibilizar o vídeo da aula hoje, tá bom? Terminando aqui, eu já posto isso e já envio o link para vocês, tá bom? Então, semana que vem, a gente finaliza o capítulo 2, capítulo 3 e capítulo 5, certo? Certo. 2, 3 e 5. Beleza. Então, tá bom, pessoal. Boa noite para vocês e até a semana que vem. Boa noite. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau. Com Deus. Tchau.